ele surgiu após eu fazer várias missões educativas para explicar para o enófilo, para o profissional aqui do Brasil, tudo sobre o vinho da Borgonha, sobre a região da Borgonha. Lá nós todos os dias acordamos na terra, vivemos aquilo e todo dia a gente tem essa consciência de que nós não sabemos nada. Porque o vinho da Borgonha ele se transforma a todo momento, ele é vivo, né? O que nós chamamos de vinho vivo, vinho autêntico, é um vinho que ele não sofre muito adulteração, muita alteração por parte do homem, por parte da tecnologia, hoje da enologia. É uma região onde ainda se preserva muito tudo isso. Então, nós sabemos que tudo que é vivo, tudo que é da natureza, ele se transforma o tempo todo. Então, nós não podemos falar sobre aquilo, né? Então, eu sempre brinco que um vinho da Borgonha é como uma criança que nasce e nós não podemos falar, meu filho, você vai ser um médico, você vai ser um jogador de futebol ou alguma coisa assim. Então, nós só vamos conduzir esse vinho, conduzir até ele ganhar maturidade, até ele tomar uma decisão sozinho, até ele nos mostrar por que ele veio. É diferente do vinho hoje, principalmente no Novo Mundo, onde o vinho ele é construído, ele é estandartizado para ser um certo produto, para ter um certo rótulo e para agradar um certo mercado. Então isso foge um pouco do que é a Borgonha. E aí o livro surgiu justamente por isso. Eu falei, poxa, eu estou aqui na região, eu defendo a região, faço esse link com o Brasil, recebo os turistas, né? Tenho muito contato com os produtores, então por que não registrar tudo isso? Até porque depois, fazendo uma pesquisa mais a fundo, eu descobri que o vinho da Borgonha, assim, a ponto da literatura, de livros, não existia nada na língua portuguesa. O apreciador dos vinhos da Borgonha, o profissional, pode esperar desse livro um conteúdo bem rico, um conteúdo que data 2000 anos, né? Eu explico tudo desde os romanos, que o início da Borgonha data a entrada dos romanos na região e a implantação dos vinhedos. A complexidade nesse livro vai ser um pouco desmistificada, né? Eu explico de uma forma bem simples, de uma forma menos complicada. A Borgonha ela é formada de pequenas parcelas de vinhedo, onde 1 metro, 2 metros de diferença com a mesma uva, o homem faz vinhos diferentes, com o mesmo método de vinificação. Então, tudo isso já prova que quem faz o vinho ali é o microclima, é a atmosfera onde aquela uva nasce. Também 30 produtores que eu selecionei como meus preferidos, vamos dizer assim. Também uma parte turística, o leitor vai poder ter contato com indicações turísticas, né? A mensagem que eu passo para o enófilo, né, os apaixonados que estão se iniciando no mundo do vinho, principalmente aqui no Brasil, é de que o vinho ele não é esse produto que é vendido, que é mostrado com essa pompa, essa coisa. Hoje aqui no Brasil é muito comum você ouvir termos, por exemplo, sábado eu comi uma pizza e tomei um vinho, a pessoa já fala, nossa, que chique, né? Então, assim, na Europa nós temos outro conceito e era isso que eu gostaria muito que o Brasil tivesse, aquela coisa de na mesa, no almoço, na janta, no dia a dia, ele tem que estar na mesa como complemento alimentar, né? Essa é uma das minhas missões em relação ao vinho, mostrar que o vinho é um alimento, o vinho veio até a nossa geração como alimento, e a nossa geração de 50 anos para cá que fez questão de destruir tudo isso por conta do capitalismo, né? Então o capitalismo fez do vinho um produto, fez do vinho uma etiqueta, uma marca, e muitas vezes esse vinho que é etiqueta, que é produto, que é marca, que é desejado, é esse que não é vinho, né? Ele acaba sendo estandartizado e hoje a indústria ela é capaz de fazer vinhos que realmente doutrinam o paladar do consumidor, e esse paladar é contra o que é realmente o vinho. Hoje os vinhos são açucarados, são frutados, são abarricados, a madeira eles colocam como uma coisa maravilhosa, e para nós, para um conhecedor na França, a madeira é um defeito. A pessoa que já está avançada, que já está bem evoluída a nível do paladar, a nível de um conhecimento do vinho, ela sabe que um vinho ele tem que simplesmente nos acompanhar em uma refeição, não se destacar. E o vinho, quando ele é autêntico, quando é a uva realmente, ele vai ser um vinho ácido, um vinho tânico, um vinho com algumas condições que ele precisa envelhecer para nos dar prazer, né? Então o vinho, eu sempre digo que ele é para mim um conservador de antioxidantes, né? Nossas células elas estão em contato com o ar diretamente, nós estamos em oxidação todos os dias e nós temos um produto como o vinho que é realmente um antioxidante poderosíssimo. A humanidade soube disso, sempre trouxe isso dessa maneira, então nós precisamos reforçar que
Isso precisa voltar à tona, mas o custo é caro para se fazer um grande vinho de forma autêntica, né? Para vocês terem uma ideia, para extrair o número de taninos hoje que vai nos fazer bem para a saúde, esse vinho ele fica quase intragável. Então nós precisamos de 2, 3 anos de barrica, não para esse vinho adquirir aromas, mas para ele polimerizar esses taninos e nos tornar e para esse vinho se tornar agradável. E depois muito tempo de garrafa, que aí sim vai nos fazer sonhar com os aromas terciários, de couro, de subois, que é embaixo da floresta, né, o cogumelos, o animal, tudo isso junto com uma fruta já confitada, não uma fruta verde, né? E é isso que vai nos dar um prazer enorme. Então eu defendo esse vinho, defendo o vinho de guarda, defendo o vinho autêntico, né? Que ele é caro justamente pela sua escassez. Não deveria ser, porque se todos os vinhos fossem dessa maneira, não seria caro, porque teríamos esse vinho, né? E o livro saiu, também um dos encontros importantes foi com o Alfredo Westphlock, que é o presidente da editora Melhoramentos. Ele esteve lá como turista, esteve lá como um apaixonado pelos vinhos da Borgonha, e no final da estada ele acabou revelando que era presidente da editora Melhoramentos. Eu falei, eu estou escrevendo um livro sobre a Borgonha, e ele, apaixonado pela Borgonha, acabou falando, poxa, não é possível, então me encaminha esse livro e vamos passar todos os trâmites, os setores, e ver se realmente interessa publicarmos. E hoje está aí, o bebê saiu pela editora Melhoramentos, e acredito que é um material muito, muito interessante para os apaixonados pelo vinho. A minha expectativa com o livro é desvendar, né, a Borgonha de uma maneira detalhada, porque sempre a gente vai para os lugares, tantas coisas maravilhosas, mas às vezes a gente não consegue uma literatura, pelo menos aqui no Brasil, de alguém que vive lá, né? Então, assim, ele está dando um olhar para a Borgonha de uma pessoa que mora, e um conhecedor. Então, isso assim, é muito gratificante, na minha opinião. Eu estou muito curiosa para fazer a leitura do livro. O livro deve ser bem interessante, pelos detalhes técnicos que ele falou, pelo que ele transmitiu. Eu fiquei muito curioso em ler o livro para poder pegar todo esse conhecimento que ele passou e que ele nos deu de expectativa sobre o livro. Eu me interesso muito pela Borgonha, eu acho que é uma das regiões mais sublimes do vinho, e eu acho que eu vou aprender muito com o livro dele, é o que eu espero. E eu espero poder visitá-lo lá também em breve, para poder conhecer um pouquinho mais tudo que ele descreveu para a gente. Eu trabalho com vinho por paixão já há alguns anos, e estou com uma expectativa enorme com esse livro, porque, enfim, é o Jean primeiro, um cara que sabe muito, né? E, enfim, é a expectativa de aprender muito. Ele traz a realidade para perto de nós. É essa a expectativa que eu tenho no livro, a realidade do que a gente vê nos livros, mais de uma pessoa que vive realmente, que trabalha com a terra, que fala a verdade sobre o vinho, que trabalha a verdade do vinho. Esse é o recado que eu deixo, assim, para que as pessoas se preocupem com o vinho como um produto essencial, né? Um produto necessário na nossa alimentação diária.